Muito boa noite, senhores, sejam muito bem-vindos ao nosso Papo Tesla Brasil. Todas as quintas-feiras nós temos aqui um horário marcado para a gente falar sobre os assuntos gerais. É mais um bate-papo, né? São 15 minutos, dá para a gente falar superficialmente sobre um assunto, mas é para mexer justamente com a cabeça de vocês sobre algumas coisas que têm acontecido na mobilidade elétrica e para que vocês pensem em caminhos, né, que a gente pode aí estar colaborando para melhorar isso aí. Uma das formas de você colaborar com a mobilidade elétrica é justamente dando joinha no nosso vídeo, né, passando aí o link para os seus amigos, né, trazendo ele para o nosso canal também e desenvolvendo projetos também nessa área aí que ele não faz nada mal. A gente precisa de muita gente pensando juntos aqui para a gente poder fazer com que mobilidade elétrica seja uma realidade no Brasil. E hoje nós vamos falar uma coisa muito pertinente com relação a isso. Nós vamos falar sobre o cenário atual com os últimos avanços das tecnologias em veículos elétricos, né? O cenário atual é um cenário pós-pandemia, né? Uma coisa que deu uma travada em todo o cenário de mobilidade elétrica. Mas se a gente vê a evolução dos veículos elétricos e principalmente a participação nossa do Brasil nessa nova tecnologia, a gente vê que a gente está muito mais próximo do que outras tecnologias que a gente teve no passado. Por exemplo, a gente teve 40 anos para chegar no Brasil, de quando desenvolveram nos Estados Unidos, para chegar no Brasil a ignição eletrônica, que acabava com os platinados, por exemplo. Depois nós tivemos mais 40 anos para chegar a injeção eletrônica, né? Então, a gente sempre foi muito atrasado. Televisão, apesar que televisão não foi uma péssima ideia chegar atrasado, porque a gente acabou tendo um sistema de televisão muito melhor do que os americanos tinham até então. Mas a maioria das tecnologias que chegaram no Brasil demoraram muito tempo. E hoje nós temos a possibilidade de sair quase junto com eles. E mais do que isso, nós podemos passar eles se a gente poder ou souber trabalhar o que a gente tem. Por que isso? Né? Primeiro, a internet trouxe essa proximidade, trouxe essa facilidade para a gente conseguir informações com uma velocidade muito maior. Tá? Mesmo assim, a gente demorou quase aí 10 anos para poder começar a falar de veículos elétricos no Brasil. Né? Desde 2005 eu estou falando, né, sobre veículos elétricos em português lá dos Estados Unidos para cá, para poder transmitir essas informações e acaba que, mesmo assim, eu sou um sozinho, né? E demorou bastante tempo para a gente chegar aqui e ver o que está acontecendo hoje, né? Muita gente já sabendo dessa tecnologia, já sabendo as possibilidades, quais são as vantagens, enfim, começando a trabalhar com essa nova tecnologia. Então, os avanços vão acontecer aqui no Brasil e vão acontecer lá fora. E qual a vantagem que a gente pode tomar com relação ao que já tem lá fora? Usar os materiais que a gente tem aqui, por exemplo, nióbio e grafeno. Né? A gente tem investido, né? O governo tem investido em algumas universidades aí para desenvolvimento de projetos na área de grafeno e do nióbio. Já temos aí projetos em Curitiba, no Centro de Desenvolvimento Químico da Desenvolvimento de Química de Materiais lá do Senai e também temos aí no Mackenzie o grafeno, na USP nós temos grafeno, temos nióbio também, temos célula de hidrogênio, enfim, já está sendo desenvolvido aqui no Brasil e isso é muito importante. Por quê? Porque o nióbio, o grafeno é um material que tem abundância no Brasil. Os outros países têm muita dificuldade com isso. O nióbio, por exemplo, está no Brasil e praticamente no Canadá e na Rússia. O grafeno, 90% do grafeno do mundo está aqui no Brasil. Então, se a gente conseguir desenvolver e esse material for realmente um material importante como a gente acha, a gente tem certeza que nós vamos mandar nessa tecnologia no mundo. Então, é muito importante que a gente tenha essa consciência, a gente tenha a consciência de que não devemos vender o material, e sim produtos prontos, vender tecnologia. Né? Eu tive uma vez uma reunião com o pessoal na Universidade Federal de Maryland e eles falavam isso, vocês no Brasil vocês vendem 50 navios e a gente vende uma caixinha de fósforo de tecnologia e ganha muito mais do que isso, do que vocês ganham. E é verdade, né? A gente tem que aprender que a gente pode vender tecnologia e ganhar muito dinheiro porque a gente tem
produtos, né? Tem commodities que a gente pode usar e não vender como era feito até agora há pouco tempo, né? Aço a gente vendia e eles beneficiavam e a gente comprava o aço beneficiado, né? E em vários outros produtos aí que a gente vende, cosméticos, né? A gente vende um monte de produtos aqui base, né, para cosméticos e acaba comprando o cosmético pronto. Então, isso tem que acabar e a gente tem que começar a ganhar dinheiro com o que a gente tem aqui dentro, né? Políticas à parte, a gente sabe do interesse de alguns países aí pela Amazônia por conta desses cosméticos aí e outros produtos também, como petróleo de altíssima qualidade também que tem na Amazônia. O petróleo mais leve do mundo tem lá na Amazônia, com maior capacidade energética, e a gente ainda não explora tudo que pode ser explorado por conta de algumas regras aí que foram desenvolvidas aqui dentro e lá fora também. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, tem que começar a aprender a usar a nossa natureza de uma forma correta, né? Por exemplo, não vou falar aqui, mas de repente o problema não é cortar uma árvore, o problema é cortar essa árvore e não plantar 10, né? Então, o cara que corta uma árvore, ele tem que ter a consciência que ele tem que repor isso aí. Então, você tem um limite que você pode desmatar e mesmo nesse limite aí você tem que forçar o produtor a repor essas árvores que ele tirou. Então, usar a tecnologia, usar a commodities que a gente tem no Brasil para poder desenvolver tecnologia e vender tecnologia lá para fora, certo? Existem algumas tecnologias hoje que estão aí começando a surgir no Brasil e uma delas é a bateria de sódio. A bateria de sódio tem mostrado ser uma bateria com uma durabilidade muito maior, uma bateria que tem muito aquele negócio de ser uma bateria, como a de lítio, por exemplo, que tem um acúmulo energético muito importante, mas que tem uma capacidade de supercapacitor, que é receber a carga e entregar um volume de carga muito grande também. Então isso ajuda muito, por exemplo, vamos supor que você tenha um carregador por indução, né? Acontece hoje na Fórmula E. Você tem um carregador onde você passa com o carro em cima e ele consegue carregar a sua bateria. Se você tem uma bateria de lítio ali comum, você não consegue carregar ela com uma velocidade que você precisa, tem que ser um supercapacitor. Ao mesmo tempo, se você tiver um supercapacitor, o acúmulo energético dele é baixo para você andar muito tempo, aí você vai ter que ficar passando em cima dessas áreas o tempo todo. Então, a mescla de uma bateria de lítio com um supercapacitor é muito importante porque você consegue essa tecnologia. Com isso, você consegue, por exemplo, viajar com uma bateria muito menor do que você precisa hoje. Hoje você precisa de uma bateria para andar 2, 3 horas, parar no lugar, abastecer e depois continuar a sua viagem. Nesse caso, você ia passar ali em cima e andar mais 1 hora pelo menos, passava de novo em cima de um outro carregador por indução, andava mais 1 hora, então você não precisa parar para abastecer. É uma tecnologia que com certeza vai viabilizar uma ideia dessa no futuro, né? Então, a bateria de sódio é uma bateria que vem para mudar essa consciência. A gente não sabe ainda se vai ser a tecnologia do futuro, como eu sempre falo, nós ainda temos outros materiais aí importantes, mas é um caminho, né? A gente tem que estar ligado em todos os caminhos. Essa é uma das tecnologias que estão chegando aí, tá? Na questão de motores também, a gente tem vários motores hoje. A gente tem aqui sendo fabricado no Brasil motores por indução, motores de gaiola, e já está começando algumas empresas já pensar nos motores de imã permanente e outros tipos de motores também que são mais eficientes. O que tem que acontecer para o veículo elétrico melhorar? Porque viável já está sendo, mas melhorar. Você tem que ter motores de alta eficiência. Hoje nós temos motores aí de 97% de eficiência, que significa que 97% da energia que você coloca naquele motor é convertida em energia mecânica, então já é uma grande eficiência, mas pode até melhorar. Nós precisamos melhorar também os inversores, então quanto melhor tiver um inversor com menos perda, melhor vai ser para essa tecnologia, e melhorar também o acúmulo energético. Então, quanto menor a bateria, maior tem que ser o acúmulo energético para a gente poder diminuir o peso nos veículos também. Quando a gente conseguir uma bateria pequena, com um acúmulo energético grande o suficiente, e os outros equipamentos desses veículos
com uma capacidade energética de perto de 100%, ou com uma eficiência energética perto de 100%, aí sim nós vamos ter o veículo ideal. Para você ter uma ideia, vamos fazer uma comparação do desenvolvimento ou da evolução do microchip. Imagina que os veículos tivessem evoluído da mesma forma, né? O microchip começou, né, foi desenvolvido em 1971. De 1971 para cá, ele teve uma evolução. Para você ter uma ideia, ele ficou 3.600 vezes mais eficiente e 60.000 vezes mais barato. Agora vamos fazer uma comparação para você ter realmente o corpo disso, para você entender realmente o que é isso. Vamos comparar com um carro, um Fusca, por exemplo. Um Fusca 1971 e se fosse fabricado um Fusca hoje, né? Qual seria a evolução desse veículo? Esse veículo estaria fazendo em velocidade 480.000 km por hora. Ele estaria fazendo 12 milhões e 96 mil, até o número é tão grande que eu acabei errando aqui, 12 milhões e 96 mil quilômetros por 1 litro de combustível e custaria 14 centavos. Olha só a evolução do veículo que seria aí. Imagina, olha só, lembrem-se que o veículo a combustão interna teve aí 100 anos de evolução. Nós temos praticamente 20 anos de evolução nos veículos elétricos. Olha só o que a gente tem para evoluir ainda. E quando você trabalha com tecnologia, trabalha com bateria, com células de lítio, enfim, veículos elétricos no modo geral, você vê que falta muita coisa para ser evoluída ainda, que tem muita brecha para evolução, tem muita coisa para melhorar, né? Já tem lá nos Emirados Árabes, lá, veículos elétricos já voadores. Então, essa é uma das evoluções que a gente está tendo. A Embraer aqui em São José dos Campos já está fazendo seu drone também. Então é uma questão de tempo para a gente, sabe, eu acho que o céu é o limite nessa tecnologia. Eu acho que a gente vai evoluir muito nos próximos 20 anos. Se eu fosse você, eu quando saísse nas ruas eu tirava muita foto, porque essas ruas vão mudar muito, vão ser muito interessantes no futuro aí, e você vai querer lembrar dessa tecnologia. A gente está vivendo um momento muito diferente. Eu acho que nós somos privilegiados de viver esse momento, porque a gente, né, a vida inteira a gente está acostumado com o que está acontecendo aí e vai mudar de uma forma radical em pouco tempo. Então aproveitem, porque você vai viver esse momento aí, tá bom? Bom, gostaria de agradecer você por assistir o nosso Papo Tesla Brasil, né? Toda quinta-feira, como eu disse, nós temos esse horário marcado aqui. Vou pedir para você, se puder divulgar nosso vídeo, né? Passa o link aí nas suas redes sociais, dá um joinha no vídeo, faz um comentário, que é importante também, né? Se você tiver ideia do que está acontecendo nessas novas tecnologias aí, muito importante que você fale e passe essa informação para frente, tá ok? Bom, um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.